Estamos aqui com o nosso amigo Jeová, né, vai estar debatendo comigo a questão do batismo infantil, certo? E eu vou pedir que o Jeová ele se apresente, fale sua denominação e sua formação teológica, para que a gente possa estar conhecendo mais sobre ele. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, meu amigo, Deus abençoe você. Todos vocês que estão assistindo, meu nome é Jeová Silva, eu sou assembleiano aqui em Barra do Corda, Maranhão, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Nação Madureira, e nós estamos aqui para mais um debate nessa live, que eu fui convidado pelo meu amigo Railan, e o tema desse debate é o batismo de criança, que é muito discutido no meio evangélico e católico. Então nós estamos aqui para esclarecer, eu vou colocar a minha opinião, o Railan colocar a opinião dele, e vocês têm total liberdade para colocar as opiniões de vocês também nos comentários. Certo, obrigado, Jeová. Então eu vou estar também me apresentando, para quem não me conhece, eu sou ex-protestante da Assembleia de Deus, hoje católico, e hoje eu creio no batismo de crianças, né? Creio que as crianças devem ser batizadas. E agora nós vamos estar iniciando o nosso debate. Eu gostaria de iniciar, certo? Vou estar perguntando. As perguntas, para serem elaboradas, terão 3 minutos até, e as respostas poderão ter um tempo limite de até 5 minutos, certo? Então, eu vou estar fazendo a primeira pergunta para o Jeová, que ele fala de forma bem resumida a posição, né? Eu pergunto qual a posição da Assembleia de Deus a respeito do batismo de crianças. A Assembleia de Deus, a posição da Assembleia de Deus é conforme está escrito na palavra. Nós cremos no primeiro crer para depois ser batizado. Um dos versículos-chave da igreja está escrito em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós cremos nessa palavra de primeiro crer, ou seja, a pessoa tem que ter a consciência, a pessoa tem que ter o discernimento dessa palavra, crer, aceitar a palavra, para ir então ser batizado. Acredito que o batismo seja algo que vem de si mesmo, da própria pessoa. Então uma criança, ela não tem condição de discernir nem o que é o bom e nem o que é o ruim, entendeu? O bem e o mal. Então nós cremos que para a pessoa ser batizada é necessário que ela tenha este conhecimento. Certo, agora eu estarei comentando a resposta do Jeová, e algo me chamou a atenção. Ele falou que primeiro veio o crer e depois o ser batizado, baseado em Marcos 16, versículo 16, certo? Então, eu gostaria de falar sobre isso. Vou ler o versículo 15 e o 16 para nós compreendermos esse texto e assim entendermos que esse texto não proíbe o batismo de criança. Diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vamos entender. Nesse momento, Jesus ele comissiona os discípulos a pregarem o evangelho. Agora vem aqui o contexto da história. A quem os discípulos vão pregar? Para bebês? Não. São para pessoas que estão na sua idade da razão, pessoas que podem compreender o evangelho. Por isso, o versículo 16 diz: quem crê daquelas pessoas que os discípulos pregarem e for batizado será salvo. Certo? Esse é o nosso entendimento. Então aqui não proíbe o batismo de criança, que está tratando, o texto trata de adulto, porque o mesmo texto diz assim: quem não crê será condenado. Porque se esse versículo se aplicar a bebês, então logo nós temos que deduzir que os bebês serão condenados, porque eles não creem, certo? Essa é meu comentário a respeito da resposta do Jeová. Tá? Então ele pode fazer a sua pergunta para mim agora, né? Vou estar respondendo seu questionamento. Ok, Alan. É interessante você falar também sobre essa palavra aí de crer. Criança não crê, então pode ser condenado. Mas eu também tenho uma pergunta a fazer.
Por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ali era um bebezinho de colo, e ela não recebe o batismo. E se essa criança vem falecer, essa criança não tem salvação? Certo, vamos lá à resposta. O próprio Cristo falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que quer dizer isso? Nós entendemos que esse texto ele é relativo ao batismo. E o batismo, ele é relativo à salvação. Por exemplo, o texto que nós já tratamos aqui, Marcos 16, versículo 15 e 16. Jesus mandou pregar no versículo 15, no versículo 16 ele diz, quem não crê, né, aquele que não crê, e também for batizado, ele vai ser condenado. Ou seja, primeira, no texto, falando aqui na ordem do texto, as pessoas criam, as pessoas na idade da razão, e deveriam ali receber o batismo. Isso mostra que o batismo é relacionado à salvação, sim. Agora, nós cremos que as crianças que morrem sem batismo, Deus terá um outro meio para salvá-las. Por isso Deus confia, por isso a igreja confia essas crianças à misericórdia de Deus. Mas o batismo não deixa de ser relativo à salvação. Essa é a minha resposta. Como é que eu a tua resposta? A criança, na minha visão, que eu fiz essa pergunta para você, a criança, ela tem passagem livre. Vou utilizar aquele mesmo versículo lá de Marcos 16, 15 e 16. Você diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ora, as crianças não crê, então as crianças são condenadas? Não, as crianças, exatamente por isso que elas são salvas, elas têm passagem livre, porque elas não têm esse conhecimento de crer no que é o certo e no que é o errado. E essa passagem, essa palavra que eu estou falando para você, ela tem base bíblica. Se você for ler justamente lá em Mateus 21, 16 e Mateus 19, 14, você vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 19, 14, que das tais é o reino de Deus. E ainda diz mais, nós temos que se comportar como uma criança. Por quê? Porque uma criança é humilde, é inocente, ela não sabe o que é o ruim e nem o que é o bom. É por isso que ela tem, acredito eu, a criança ela tem essa passagem livre, porque elas já são automaticamente de Jesus Cristo, por causa da sua inocência. Você está entendendo? É por isso que Jesus Cristo diz assim, quem crê e for batizado, aí já é para pessoas que já têm a razão, o conhecimento. Entendeu? Esse é o meu comentário. Certo. Agora eu estaria fazendo uma pergunta. A sua pessoa tem um barulho aqui, espero que não incomode muito. Mas eu estaria perguntando o seguinte: o batismo, ele faz alguma coisa ou ele é apenas um símbolo? O batismo? Sim. O batismo é um ato simbólico. O batismo é um ato simbólico. E isso está escrito lá em Romanos e Colossenses 2:12 e Romanos 6:4. Se você for ler, você que está assistindo essa live, você pode tirar um tempinho e ler lá, você vai ver ali que ali fala de um ato simbólico, entendeu? O batismo ali, nós estamos sendo sepultados com Cristo, entendeu? E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, ali também nós teremos, pelo batismo ali, nós teremos também novidade de vida. Isso está escrito em Romanos. Teremos essa novidade de vida. Você está entendendo? Então é um ato simbólico, mas muito sério. Você está entendendo? Toda pessoa que é batizada ali, ele tem que saber o que ele está fazendo. É por isso que nós não batizamos crianças, porque ele tem que ter a consciência o que ele está fazendo ali. Ele está sendo participante de Cristo. Você está entendendo? Do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Certo. Agora eu estarei comentando a sua resposta. Você falou que o batismo é simplesmente simbólico, porém muito sério. Nosso posicionamento é o seguinte: o batismo ele tem uns sinais visíveis. O que seriam os sinais? A água, a fórmula que o sacerdote faz ao batizar, o próprio sacerdote está ali, é o que está acontecendo ali no mundo material. Porém, o batismo é um meio de Deus conferir graça, e graça para a salvação. Gostaria de relembrar aqui o texto de Marcos 16.
quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo ele é relativo à salvação, por isso, ele não é simplesmente um símbolo. Eu também poderia citar outros textos da Escritura que mostram que o batismo não é simplesmente um símbolo. Eu posso citar, por exemplo, Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo ele é para remissão, para perdão dos pecados. É uma graça de Deus muito grande e aplicado de forma muito simples, através de um ritual na vida das pessoas. Posso citar também outro texto, Atos 22, versículo 16. Foi dito assim a Paulo, olha só: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aqui existe uma correlação do batizar e lavar pecados. Eu poderia citar também Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 18, que faz uma referência ao batismo e diz assim: que agora vos salva. Ou seja, o batismo ele não salva sozinho, tem outros requisitos para a salvação, mas ele faz parte desse processo de salvação. Essa é a minha resposta, ou melhor, comentário na resposta do Jeová. E ele pode estar agora fazendo uma pergunta e eu vou estar respondendo. Ok, Renan. Todos esses versículos que você citou tem uma parte muito interessante, e é sobre este versículo aqui que eu vou lhe fazer a pergunta. Esses versículos que você leu aí, Atos lá, você leu que o batismo é para a remissão dos pecados, entendeu? Para o perdão dos pecados. Então, por que batizar criança se o batismo é para a remissão dos pecados e criança não tem pecado? Essa é a pergunta. Certo, então vamos lá. Uma passagem relativa a isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Você pode até procurar aí e conferir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 22, que diz assim: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Então vamos lá. Se em Adão todos morrem, isso se referindo a toda a humanidade, significa que existe ali um pecado original em Adão e esse pecado passa a todos os homens. A morte por conta da ofensa de Adão passou a todos os homens. E a morte, a Bíblia ela diz que é o salário do pecado original, do pecado ali que deu início a toda essa desgraça que a humanidade tem vivido. E não é diferente com as crianças. É preciso fazer uma distinção. A criança, ela não tem culpa. Se você disser que a criança não tem culpa de nada, eu concordo. Se você disser que a criança não tem pecados pessoais, eu concordo. Porque a criança não vai adulterar, o bebezinho ali de fora não vai mentir, não vai fazer essas coisas. Mas a mancha do pecado original está na criança. Ora, se eu sei que a criança tem um pecado original e o batismo apaga os pecados, por que não batizar as crianças? Por que não dar essa graça de Deus às crianças? Essa é a minha resposta. Só mais um detalhe, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Essa expressão vivificados aparece muito na Bíblia, se referindo ao batismo, né? E veja só que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Se a criança ela morreu por causa do pecado de Adão, de modo que, para que você entender, se ela herdou esse pecado original que nos trouxe a morte, se o bebê tem a mancha desse pecado original, ela também tem em Cristo o direito de ser vivificada pelo batismo. Tá? Essa é a minha resposta, você pode estar comentando. Tá bom? Renan, o que você leu aqui, por Adão todos morrem. A palavra de Deus vai dizer que
pela desobediência de Adão veio a morte. Agora, pela obediência de Cristo veio vida. Você está entendendo? A natureza humana hoje ela é pecaminosa. Graças a quem? Ao primeiro Adão. Mas, graças ao segundo Adão, nós temos essa graça, entendeu? De vida eterna. Jesus nos deu essa graça de vida eterna. A criança, ela é do pecado original por causa de uma desobediência de um homem. Aí você diz, até concorda, a criança não tem culpa. É verdade. É por isso que o único a ser um homem aqui na terra que não pecou, chama-se Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Jesus não nasceu de uma relação sexual entre homem e mulher. Porque se Jesus tivesse nascido de uma relação sexual entre homem e mulher, Jesus também teria herdado este pecado original. Você está entendendo? Este pecado original é uma mancha que vem desde Adão até nós. Isso aqui não tem como tirar. Outra coisa que você falou aí, sobre a simbologia do batismo. Aquela água do rio, aquela água de bacia, ela não lava pecado. Ali tem que ser algo simbólico. Você está entendendo? Aquilo ali não lava pecado. O que lava pecado mesmo é aquilo que está sendo simbolizado, entendeu? A morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. Esse é o meu comentário. Certo. Agora, uma pergunta que eu lhe faço é, a minha vez de perguntar, né? Existe na Bíblia algum texto, claro, que proíba o batismo infantil? Se não existe, porque a sua denominação ela é claramente contra o batismo infantil? Ok, a minha resposta é o seguinte: não existe nenhum versículo da Bíblia que é contra o batismo de criança. Porém, nós vamos pela lógica. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a criança tem que ser batizada. Mas o porquê que nós não batizamos criança? Vamos lá. Lucas, capítulo 3, e o versículo 3, vai dizer que o batismo é para o perdão de pecado. Criança não tem pecado. Mateus 3, 11, o batismo é para o arrependimento. Criança vai se arrepender de quê? Vamos lá para Atos 2, 41. E todos foram batizados, porque de bom grado receberam a palavra. Ou seja, eles tiveram que ouvir a palavra, tiveram que aceitar a palavra, então aí eles foram batizados, entendeu? Eles aceitaram e se arrependeram. Vê que nesse Atos capítulo 2 e a partir do versículo 21, Pedro ali está pregando o arrependimento, e o povo que ouviram, eles se arrependeram, então ali eles foram batizados. Aí nós vamos ver também em Atos 19, 5, onde todos ouviram e foram batizados. Todos ouviram e foram batizados. Então é necessário você ouvir, crer para ser batizado. Certo, um rápido comentário à sua colocação aí. Vamos lá, você afirmou novamente que criança não tem pecado. Eu volto a afirmar a questão do pecado original. Criança tem um pecado original. E o batismo ele é para purificar todos os pecados. Sobre a questão do que, né, em todos esses textos que falam que as pessoas creem, a necessidade do crer, o contexto se refere a pessoas na idade da razão, pessoas que compreendem o que estão ouvindo. E nesse caso, eu tenho que concordar que, no caso de pessoas adultas, pessoas na idade da razão, ninguém vai pegar e batizar essa pessoa à força. Ela tem que crer, tem que se arrepender, tem que querer, e de forma consciente. Já no caso de um bebê, não é necessário ele crer. Não é necessário ele crer. Não é em todo caso que é necessário crer. Por quê? Porque nós vemos que o batismo, a Bíblia, ela faz até uma certa ligação, né, uma certa conexão do batismo com a circuncisão. Nós vemos aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitados por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então esse texto ele parece fazer uma conexão da circuncisão com o batismo. Também outras passagens
E só um detalhe, né? A circuncisão era aplicada a crianças que não tinham consciência do que estava acontecendo, mas eram circuncidadas, né? E aquelas crianças já faziam parte da antiga aliança, já eram parte ali da aliança de Deus com o povo de Israel, que era a igreja do Velho Testamento. E por essa razão, e seguindo essa lógica, as crianças cristãs, filhos dos cristãos, podem receber o batismo e assim já fazer parte da igreja, porque pelo batismo a pessoa passa a fazer parte da igreja de Cristo, porque nega essa bênção, né, as crianças, e essas crianças às quais Cristo já prometeu o reino dos céus. Então, a criança tem direito ao reino dos céus. Logo, ela deve ter também direito ao batismo, que faz parte do procedimento de salvação, porque ela também necessita ser salva. Necessita ser salva porque tem um pecado original, precisa da graça de Cristo para se salvar. Sem Cristo, ninguém poderia ser salvo. Então, essa graça de Cristo deve ser aplicada a todos, né? Então, esse foi o meu comentário, a sua resposta, né? Então, eu creio, agora é sua vez de me perguntar novamente, não é isso? Aliás, sou eu que pergunto agora. Vamos lá. Uma pergunta que seria interessante. Eu vou usar a sua resposta para um argumento que eu vou usar no final. Na sua denominação, quem pode batizar? Além dessas pessoas que podem batizar, outra pessoa batizando também está valendo? Por exemplo, uma pessoa que não é batizada? Explica aí. Uma pessoa que não é batizada? A primeira pergunta na sua denominação, quem pode batizar? Quem pode fazer o batismo na sua denominação? Quais as pessoas têm autoridade para batizar? Na minha denominação, os pastores da igreja, eles têm essa autoridade para batizar, fazer o batismo, entendeu? E também presbítero, acredito eu que presbítero também tem essa autoridade para batizar. Só que eu saiba, é isso mesmo, pastores e presbíteros. No caso, se um membro da sua denominação batizar alguém, não é válido, um membro qualquer. Não, eu tenho 13 anos de evangelho. Nunca vi um membro de, assim, qualquer outro auxiliar batizar, não. Só vi pastor e presbítero batizando. Certo. Como você respondeu rápido, eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso. Se uma pessoa que nem faz parte da igreja, de igreja nenhuma, batizar um outro alguém, esse batismo é válido, na sua opinião, sim ou não? Se uma pessoa que não faz parte da igreja batizar alguém... Sim, esse batismo ele será válido ou não? Caramba, o batismo, acredito eu, que a pessoa para batizar alguém, ele tem que ter a autoridade de Deus. Ele tem que ser uma pessoa batizada, tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria e o Espírito Santo. Você está entendendo? Uma pessoa que ele tem autoridade espiritual, uma pessoa que é cheia da graça e do conhecimento, acredito eu que ele tem sim a autoridade para batizar qualquer um que seja, independentemente de denominação. Porque não é a denominação que nos faz ter Deus, entendeu? É o Espírito de Deus que está em nós. A denominação para nós aqui é só divisão, entendeu? Para dividir os assembleianos, dos batistas, dos católicos, mas o nosso principal mesmo é Cristo. Se Cristo estiver em nós, é isso que vale. Certo. Eu não vou nem comentar a sua colocação, aí já foi bem claro, e depois eu vou falar sobre isso só no finalzinho. Agora, sua vez, né, de perguntar, pode mandar aí uma pergunta. Sobre a circuncisão que você falou agora há pouco, você acredita que a circuncisão e o batismo são as mesmas coisas? Não a mesma coisa, porém tem o mesmo sentido. No Velho Testamento,
a gente pode observar que a circuncisão era aplicada como sinal, ali era um sinal da aliança. E aquela criança, ela passava a fazer parte da velha aliança. E o batismo, a gente vê na Bíblia, acho que primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, versículo 13, que a partir do batismo é que a pessoa se torna membro da igreja. Podemos observar também que quando Ananias, se não me engano foi Ananias, falou a Paulo, batiza-te, lava os teus pecados, ele já era um crente, ele já era um cristão, ele já cria, mas até ali o seu pecado permanecia, ele precisava do batismo ainda, né? Então eu entendo que Paulo passou a fazer parte da igreja a partir do momento do batismo, e é assim que a Bíblia nos mostra. Então tem essa semelhança. No Velho Testamento, a partir da circuncisão se fazia parte da igreja do Velho Testamento, que era Israel, e no Novo Testamento, a partir do batismo, se faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Ok. Porque um comentário também sobre essa resposta. Não existe, assim, uma semelhança da circuncisão com o batismo. Vou explicar o porquê. O batismo vai dizer claramente no Novo Testamento que ali é para remissão dos pecados. E é por isso que nós não batizamos criança. Porém, a circuncisão naquela época era o sinal de que você participava do povo de Deus. É tão tal que Deus ordenou aos pais que os filhos tinham que ser circuncidados, se não me engano, com 8 dias de nascido. E em momento algum vai dizer que aquela circuncisão ali é o arrependimento de pecado, ou é para tirar os pecados. Em nenhum momento. Existe uma diferença aí. O povo que era circuncidado naquela época, se você presta atenção, era só o povo de Israel. Agora, se quisesse vir alguém de fora e quisesse ser israelita, tinha que ser circuncidado. Tinha que ter este sinal. Porque ali participava de um povo que era escolhido de Deus. Você está entendendo? Então, existe uma diferença entre a circuncisão, que naquela época podia sim circuncidar a criança, e o batismo, que acredito que criança não tem necessidade. Naquela época tinha, porque a criança era filho de israelita. Filho de israelita. Então, ali era o sinal de que eles também eram israelitas. Você está entendendo? Em momento algum dizia que ali era para tirar os pecados. Não. Ali era o sinal de que eles eram povo de Deus. Agora, no batismo, ali é para remissão dos pecados. Uma pessoa pode ser de Deus sem ser batizado, se batizar ali, ele está entrando em algo mais sério, entendeu? É ali onde ele está tendo consciência de onde ele está entrando. Não, a partir desse momento aqui, eu estou me batizando ali para receber o dom do Espírito Santo, como diz a Bíblia, receber o batismo para receber o dom do Espírito Santo, entendeu? E ali crescer espiritualmente no batismo. Agora, acho que isso eu pergunto, né? Eu acredito que sim, mas eu vou lhe perguntar. Quando chega alguma criança que foi batizado, bebê, né, com alguns meses, 3 meses, 4 meses de idade, quando essa criança ela cresce, ela chega na Assembleia de Deus, ela recebe um novo batismo. E isso eu creio que é porque a Assembleia de Deus considera inválido o batismo infantil. Essa é a pergunta. O batismo infantil na visão da Assembleia de Deus é inválido? É por isso que batizam novamente? Isso, Renan. Exatamente. Se uma pessoa católica for batizada com consciência, entendeu? Uma pessoa já, uma criança, vamos supor, de seus 10, 11 anos, 7, 10, 11 anos, for batizada e vier para a igreja evangélica, eu tenho certeza que a igreja evangélica vai aceitar esse batismo, porque ele se batizou tendo aquela noção de que o que ele estava fazendo. Agora, quando um bebezinho de colo se batiza no catolicismo, mas ele vem para a Assembleia de Deus ou para qualquer outra evangélica e ele quer ser batizado, a igreja ela vai dizer que aquele batismo foi inválido, pois quando ele foi batizado, ele não sabia o que era o bem e nem o que era o mal. Entendeu? E nem tinha pecado pessoal, entendeu? Certo, agora eu vou fazer um rápido comentário às suas respostas, né? Um pouquinho mais atrás, eu perguntei quem batizava na sua denominação. Isso é importante, você falou que são os pastores e presbíteros, né? Tem as pessoas que têm a autoridade de batizar. E caso, outra informação importante, caso alguém seja batizado, criancinha recém-nascida, é inválido na visão da sua denominação.
Vou pedir que quem estiver assistindo guarde essas informações, que depois eu vou aqui fazer um argumento em cima dessas afirmativas do Jeová, tá bom? Eu acho que agora é a vez dele perguntar, e pode ficar à vontade. Se ele tiver alguma pergunta, eu vou estar tentando responder da melhor forma possível. Não, Renan, pergunta mesmo, não tenho mais para fazer mais não. Eu já fiz todas as perguntas, tá aqui. Então eu vou fazer mais uma pergunta, já que você não tem mais o que perguntar. Não, espera, vou fazer uma. Tá, mas faz. Farei uma pergunta. Você fez uma pergunta se a Assembleia de Deus considera o batismo católico inválido. E também farei a mesma pergunta. O catolicismo, ele tem o batismo dos evangélicos inválido também? A resposta é depende. Porque o que vai importar na visão católica é a forma. Se a pessoa foi batizada somente no nome de Jesus, esse batismo ele não é válido, porque a Igreja Católica ela reconhece o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? A quantidade de água na visão católica não importa. Se a pessoa foi batizada por efusão, derramando uma água, não vai ter problema, aceita. Porque a Igreja Católica também batiza assim. Se a pessoa foi batizada por imersão, correto, não tem problema nenhum. Se foi batizada na Assembleia de Deus, não na Igreja Batista, no meu caso eu fui batizado na Assembleia de Deus. Cheguei na Igreja Católica, o padre falou que eu não precisava mais de batismo, porque eu fui batizado de forma válida. Então, a Igreja Católica ela reconhece o batismo evangélico, desde que seja feito da forma correta, como muitas denominações fazem. Igreja Batista, Assembleia de Deus e muitas outras, né? Certo. Beleza. Para isso eu não tenho comentário, não. Pronto. Então eu vou fazer aqui a minha última pergunta. Agora sim, aqui no campo das ideias, eu vou colocar você numa saia justa. Né? Eu vou apertar um pouco. Então vamos lá. Vou argumentar aqui o meu último argumento e depois você vai fazer suas considerações finais e eu também. A pergunta é: vamos lá, algumas informações. Você falou que quem pode batizar na sua denominação são os pastores, os líderes, aqueles que receberam autoridade para isso. São os pastores e presbíteros. Vamos dizer assim, os líderes da igreja, certo? O membro já não pode, né? E principalmente uma pessoa que não é cristão não vai poder, aí na visão de vocês, não vai poder batizar, correto? Você falou também que o batismo feito em quem é bebê é inválido, né? E vamos recapitular aqui, só pode batizar quem é batizado de forma válida e ainda recebeu autoridade para isso. No caso, o seu pastor foi batizado de forma válida e recebeu a autoridade para batizar, porque ele é o pastor da igreja. Então vamos voltar um pouquinho mais atrás aqui para o meu argumento. Eu creio que você já leu, você gosta muito de ler sobre os anabatistas, que eles foram os primeiros até onde eu sei, a negar o batismo católico. Eles negaram o batismo católico porque eles não reconheceram o batismo infantil, né? Então eles disseram, a igreja batiza de forma inválida. Então nós vamos adotar aqui o batismo somente para pessoas que estão na idade da razão, pessoas adultas ou que já compreendem o que estão fazendo. Essa foi a ideia dos anabatistas. Agora aqui surge uma grande questão. Veja só, os anabatistas, eles receberam o batismo católico, o batismo infantil. Eles foram batizados quando crianças, né? Eles saíram ali de dentro da igreja. Agora, aqui existe uma contradição muito grande na visão protestante, com todo respeito, mas existe. Por quê? Porque na visão protestante só pode batizar um pastor, alguém que é batizado validamente. Não sei se você entendeu o raciocínio, mas os anabatistas, eles receberam um batismo que consideram inválido, né? Receberam um batismo quando crianças, portanto não foram batizados validamente na visão protestante, e eles mesmos passaram a batizar. Ora, se o batismo deles foi, de certa forma, inválido, como eles
eles poderiam batizar. Ora, se eles batizaram e essa geração que eles batizaram outra geração, e essa geração de protestantes que foi batizada pelos anabatistas, né, novos anabatistas, batizaram outra geração até os dias atuais, isso quer dizer que o batismo protestante é inválido. Parou para pensar? Por quê? Se eles iniciaram ali uma corrente, né, ou deram início a um batismo, se eles derem início a um batismo, eles sendo batizados invalidamente, como que eles vão poder batizar? Como que esse batismo deles vai ser válido? Essa é a questão. Quem batizou os anabatistas para que eles pudessem batizar? E se o batismo deles é inválido, até hoje estão batizando, os protestantes estão batizando invalidamente. O questionamento é esse. Não sei se você parou para pensar nisso, mas a questão é séria. Por isso que eu perguntei: quem pode batizar na sua igreja? Hoje, a Assembleia de Deus e outras igrejas que seguem essa ideia anabatista, eles dizem o seguinte: não, só pode batizar o pastor porque o pastor tem autoridade para batizar. E eles batizam de forma válida porque eles foram batizados adultos. Mas lá atrás os anabatistas, que deram início a esse movimento de negar o batismo católico, foram batizados quando crianças, quando bebês. E se o batismo deles, voltando aqui a afirmar, é inválido, eles batizaram por toda a vida invalidamente. Portanto, o batismo deles não é válido. Você tem algo a dizer sobre isso? Tem, sim. Você disse que os evangélicos, que você chama de protestante, não aceitam o batismo católico, então automaticamente o nosso batismo é inválido, porque ninguém foi batizado para batizar. Mas como eu falei, eu disse que a pessoa tem que ter autoridade. Quem dá autoridade? É Deus. A questão desses batistas que você está falando aí, eles não aceitaram o batismo católico, entendeu? Essa doutrina de batizar a criança. Porém, eles tiveram conhecimento pela palavra de que isso era incerto, não era certo. Ou seja, esse conhecimento não é dado, ele não veio dele mesmo. Eu acredito que veio do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos dá o conhecer da palavra. Você está entendendo? Aí eu poderia até lhe perguntar: quem batizou João Batista? João Batista batizava todo mundo. Aí quem batizou João Batista? É tão tal que quando Jesus foi ser batizado, João disse que era ele que tinha que ser batizado por Cristo. Então, a partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, a partir do momento que a pessoa se entrega à palavra, ali a pessoa tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo move dentro da pessoa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Ou seja, a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Então ele nos dá autoridade. Autoridade essa de expelir demônio, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também de curar enfermo. Isso são do Espírito Santo. Então, se uma pessoa chega e batiza, não é com a autoridade própria dele. É a autoridade que vem do alto, é a autoridade que vem de Deus. Você está entendendo? Então, da mesma forma que você diz assim, quem batizou os batistas lá? Aí eu pergunto, quem batizou João Batista? João Batista não foi batizado, mas ele batizava, porque ele recebeu de Deus uma autoridade. Ele recebeu de Deus este cargo de batizar. Já que você terminou sua colocação, eu vou fazer um comentário em cima. Você usou o argumento de João Batista e você falou também que quem dá a autoridade é Deus. Porém, né, na própria visão protestante, geralmente, e você falou em algum momento desse vídeo, que a pessoa deve ser batizada para batizar. Aqui está o problema. E a questão do João Batista, eu tenho uma resposta para isso. Quem batizou João Batista? Quando nós falamos do batismo de João Batista, nós estamos falando de um outro batismo, não o mesmo batismo cristão. Não sei se você já percebeu isso. Mas eu vou pegar aqui um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Diz assim o texto. Começa aqui do primeiro versículo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe,
Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Agora nós vamos chegar na parte interessante. Paulo diz assim: então, em que batismo fostes batizados? Ele perguntou a questão do batismo. Né? Perguntou Paulo, né? Disseram eles: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, Paulo, ele não considerou o batismo de João aqui um batismo cristão. Ele viu a necessidade de batizar essas pessoas em nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus, de dar a essas pessoas o batismo cristão. Então, quem foi batizado no batismo de João foi batizado depois no batismo cristão, ou seja, não é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui quando alguém argumenta: Jesus foi batizado com 30 anos, você pode batizar adultos. Pera, mas... Qual é a referência aí? Desculpe, qual é a referência aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 6. E aqui uma coisa interessante: Jesus foi batizado com 30 anos, não é isso? No batismo de João, não foi no batismo cristão. Jesus institui ali o batismo cristão quando ele comissionou os discípulos para irem e fazerem discípulos, batizando. Veja só, as pessoas ali, os discípulos ali, recebem de Jesus diretamente a autoridade de batizar, e eles sim, porque receberam de Cristo, podem batizar. E assim, outras pessoas, né, ordenadas por aqueles discípulos, poderiam também batizar ao longo da história e assim chegar a nós. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Você disse que o batismo de João é o mesmo batismo cristão. Aí a tese de você é esse versículo aqui. Mas você não acha que você se precipita nisso aqui? Você não acha que aqui está falando sobre o batismo de João, que eu creio que é o batismo cristão, e o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, a qual João falou: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se você prestar atenção nesse mesmo versículo que você leu aqui, nós vamos ver que, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. Ali eles receberam ali um poder, que é o mesmo batismo que João falou que Jesus batiza, que é com o Espírito Santo e com fogo. E se nós prestar atenção, o batismo de João aqui é do arrependimento, é exatamente esse batismo cristão que Paulo fala. O apóstolo Paulo falando para ele aqui, diz assim, ó: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é Jesus, dizendo que o povo cresce em Jesus, e o batismo fazia o povo ser participante de Jesus. Nós vemos aqui existe dois batismos: o que é o batismo cristão e o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu pergunto a você, você não acha que aqui fala do batismo com o Espírito Santo e do batismo cristão? Vamos lá. O batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, você argumenta o seguinte: eu não vou negar que aqui no versículo 6 faz referência a alguém receber ali o dom, falar em línguas, né, e falar em línguas e profetizar. Isso acontece. Porém, o que temos que ver é o seguinte: essas pessoas foram batizadas no batismo de João Batista. E aqui, no versículo 5, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui aconteceu já um fato: o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando o livro de Atos, aqui em outras passagens, fala desse batismo em nome do Senhor Jesus, ele está falando do batismo nas águas. Lá em Atos 2 é assim, Atos 10, Pedro lá na casa de Cornélio é assim. Então, aonde acho que umas 4 vezes o livro de Atos usa essa expressão em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus para se referir ao batismo nas águas, entendeu? E aqui sim é o batismo como Jesus ensinou. Jesus deu a fórmula do batismo na grande comissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando João batizava nessa fórmula, eu acredito que ele não usava essa fórmula para ver a diferença do batismo, né? Então o que acontece? Ou melhor, aqui está retratado o batismo de João, no versículo 5, é o batismo cristão,
E no 6 é que acontece o que você chama e que muitos irmãos da Assembleia de Deus usam para confirmar a doutrina do batismo no Espírito Santo, né? E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Inclusive, é muito comum, ao lado do batismo nas águas, aqui no livro de Atos, acontecer isso, essa manifestação do Espírito Santo com os dons, né? Ali a igreja tinha muita manifestação dos dons espirituais, é muito comum isso acontecer. Porém, eu entendo que aqui temos 2 batismos e o texto faz a distinção entre o batismo de João e o batismo cristão. Vou dar um rápido comentário. Eu acredito que não existe 2 batismos nas águas. Eu acredito que existe o batismo nas águas, que é o cristão, o batismo cristão, que é justamente o que João veio pregando, e o batismo no Espírito, que é esse aqui. E a palavra do Senhor vai dizer em Atos 19, no versículo 5, vamos ler a partir do versículo 4 para nós entender melhor. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Aí a palavra é assim, e os que ouviram falar, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Mas essa palavra ouviram, é ouvir o João, que você acha, ou é ouvir o Paulo? É impressionante que fala aqui, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Aí, presta atenção, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Então, eu penso assim, eles ouviram a pregação de João, foram batizados, se arrependeram do pecado, então ali Paulo, impondo a mão sobre eles, eles receberam a dádiva, entendeu? O presente de Deus, o batismo com o Espírito, aquele que João falou, aquele que João disse, eu vos batizo com água. Vê que aí é o ato simbólico, eu vos batizo com água, porém aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com o Espírito Santo é justamente esse daqui, de Atos 19, 6, que Paulo impôs as mãos sobre eles, eles falaram línguas e profetizavam. Certo, só aqui concluindo, né? Você disse que ouviram o que no versículo 5, né? Ouviram a pregação de João, né? O que Paulo estava falando. O texto indica aqui, pelo menos aqui na minha tradução, ouvindo isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ouvindo isso o quê? É que Paulo falou. E até porque João não batizava ainda usando o nome de Jesus. Quem batizava usando o nome de Jesus eram os cristãos aqui, eram os apóstolos, né? Que no livro de Atos é o que a gente vê. Porém, eu não vou negar aqui a questão dos dons espirituais, dos carismas. Sim, acontecia, manifestações do Espírito Santo, as pessoas eram batizadas sim no Espírito Santo no sentido de receber os dons espirituais. Não estou negando isso. Porém, aqui eu vejo, essa é a minha visão, você já colocou a sua, a presença de 2 batismos, e fazendo a distinção de João e também o batismo cristão. Até porque, como eu falei, João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu esse batismo ali no momento final ali da sua missão, quando comissionou os discípulos, há muito tempo depois de João, né? Mas eu queria assim, que você fizesse as suas considerações finais, e eu também vou fazer as minhas considerações finais depois que você fizer a sua exposição, né? Um resumo de tudo, pode ficar à vontade. Pois é, meus amigos, vocês que estão assistindo esse debate, eu agradeço muito a colaboração de vocês, estar assistindo este vídeo, e vocês podem tirar suas conclusões. Eu expus aqui o meu entender da palavra, da Bíblia Sagrada, o que eu entendo sobre o batismo de criança, e é tão tal que esse debate chegou até em batismo cristão e batismo de João, que não tinha nada a ver, o negócio aqui era batismo de criança. Mas este é o meu entender da palavra de Deus, e o porquê que nós, que somos evangélicos, não batizamos criança. Olha, eu quero dizer aqui uma coisa, eu não sou contra o batismo de criança, porém eu não vejo lógica, só isso, mas contra mim eu não sou, pois a palavra também não proíbe. Mas eu não vejo lógica, só isso que eu quero dizer a vocês, e fico com Deus em nome de Jesus. Essas são minhas palavras. Amém, obrigado, meu irmão, aí obrigado por participar. Muito bom assim debater com você, porque é uma pessoa equilibrada, né? Tem pessoas que não sabem debater, debate é no campo das ideias. Sobre o debate, né? Você fez a sua exposição,
apresentei aqui ao meu lado, né? A minha argumentação é que, de forma resumida, criança tem pecado original, o batismo ele é para a remissão dos pecados, como diz Atos 2, 38, por exemplo. O batismo é para a remissão dos pecados. Então vamos dar um remédio para a criança que está doente, né, com a enfermidade do pecado. Gostei também que você assumiu que a Bíblia não proíbe o batismo de criança. Também digo que ela não ordena claramente, nós tiramos isso por inferência. Nós entendemos que em alguns textos na Bíblia, casas inteiras eram batizadas, e eu creio que ali existiam crianças no meio, né? Por exemplo, Atos 16, versículo 15 ao 33, 18, versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, algumas passagens que vocês podem conferir, quem quiser conferir aí também, né? Então eu acredito que ali no meio daquelas famílias batizadas poderiam, a Bíblia não diz, mas poderiam ter crianças. Né? Então é assim, nós temos ali a doutrina do batismo, o que é o batismo, e nós entendemos também a quem deve ser aplicado. O batismo perdoa pecados, então quem tem pecado deve receber. Essa é a nossa visão. Creio que foi proveitoso. Jeová fez a exposição dele, eu também fiz a minha, e por último eu queria aqui só dar uma frisadinha, né? Essa questão assim, que é muito contraditória da visão protestante. Esse argumento aprendi com um amigo ortodoxo. Se o batismo infantil não é válido, quem batizou os anabatistas para eles batizarem? E assim as futuras gerações protestantes, né? Então fica aqui esse questionamento. E se alguém disser, um irmão protestante disser que o batismo infantil é inválido, logo o batismo dos anabatistas foi inválido, porque foram batizados como crianças. Então não vejo lógica nisso, né? Mas é isso. Eu creio que o debate foi proveitoso e cada um pode tirar suas próprias conclusões. Muito obrigado, Jeová. Até o próximo debate por aí, né? Eu quero agradecer. Obrigado a você. E o importante, mais importante que eu vejo que Deus busca em cada um de nós é um coração sincero que busca a Deus. Porque esse mundo é de Deus. E o Jeová está aí, ele discorda de mim na minha posição, mas eu admiro muito, porque em um mundo onde as pessoas não buscam a Deus, não têm amor a Deus, esquecem de Deus e rejeitam, pior, rejeita a Deus, tem ele aí, apesar de discordar, é uma pessoa que se interessa pela palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Então, obrigado a vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, vocês que estão acompanhando, compartilhem o vídeo.